análise de Que Horas Ela Volta. Filme profundíssimo, eu já assisti, sei lá, talvez umas 4 vezes. Nas primeiras vezes que eu assisti, meus filhos ainda eram menores. Nossa, eu visitei uma angústia terrível, porque a gente visita, né? Quando o assunto é mãe, a gente visita as nossas memórias com a nossa própria mãe e que se transformam numa culpa gigante na nossa própria maternidade. Eu, no início lá, quando os meus filhos eram pequenos, assisti esse filme, visitei essas dores. Reassisti agora para poder gravar análise para vocês e falei, ai que bom, aquilo que estava lá não tá mais. Mas muito bem, vamos falar sobre a profundidade desse filme. Um filme sensacional, assim, talvez um dos filmes brasileiros, assim, que eu acho que mais acertou no alvo, né? Eu anotei aqui algumas coisas pra gente conversar, porque o filme é cheio de conteúdo. É óbvio que existe um conteúdo social, assim, riquíssimo, mas eu não escolhi não abordar esse aspecto, senão vai ficar uma análise de 2 horas aqui, mas é bem importante a gente olhar ali uma neurose de classe, né? Que a gente trabalha bastante no curso Dinheiro Sistêmico, entender como é que a gente transiciona de classe social e os conflitos que emergem quando alguém do clã decide transicionar, que é o que a gente vê aí no caso da Jéssica. Então, tem muito assunto aí nesse filme para a gente olhar para isso, mas eu escolhi outra abordagem, tá? A gente falar um pouco mais sobre o feminino ferido, né? Tão presente nesse filme, em todos, não só nas mulheres, mas também nos homens, etc, tá? Então, a primeira pergunta é, que horas ela volta? Essa pergunta, ela toca num lugar no nosso coração, né? E eu queria estender essa pergunta, que é, tá, que horas ela volta? Para onde ela vai? E por que que ela fica tanto tempo lá? A gente não sabe onde é lá. Mas uma mulher fica lá até que ninguém mais sinta falta dela, até que ninguém mais deseje a volta dela. Essa é a trajetória da mulher ferida. Ela se afasta por causa da sua dor, se afasta dos vínculos que vão fazer que ela acesse essa dor, e ela vai e fica lá até que os filhos não sintam mais a falta dela e não faz mais diferença se ela volta ou não, e até que os maridos também não sintam mais essa falta. Então, existe um afastamento afetivo, né, de proximidade física com os filhos, e existe um afastamento sexual dos maridos, né? A mulher ferida, ela vai. E que horas ela volta? Ela só volta quando ninguém mais quiser ela. E aí ela perpetua a ferida, né? Então, é por isso que mexe tanto. E essa pergunta aparece em 2 momentos bem importantes do filme, no início e no fim, vindo da figura do Fabinho no início do filme e no final vindo da Jéssica, falando da dor dela já num momento de conserto ali da relação das duas, num momento mais de cura. Mas eu queria começar do começo, que é a cena na piscina, onde vem essa frase, né? O Fabinho tá ali brincando, ela tá de babá, brincando, enquanto ele fica dentro da piscina, ela tá conversando com a filha no telefone, né? Então, falando dessa maternidade e desse lugar que o filme traz, as questões mais profundas, elas emergem em volta da piscina, que é um representante do feminino, da água, do útero, né, da realidade do útero, e é dali, né, que vem esse lugar do que horas ela volta, né, esses vínculos, assim, do Fabinho sofrendo a falta da mãe que saiu para trabalhar e dela, a partir desse contato com o Fabinho, tentando manter uma conexão com a filha, que só acontece por telefone, porque ela tá muito ferida, né? Tudo em volta da piscina, a gente vai falar mais da piscina aí no decorrer da análise. A gente vai começar olhando para ver, bom, ok, esse feminino tá ferido, essa alma, né? Esse lugar da vinculação, da confiança, e a partir daí a mulher sai do seu lugar, partindo
do entendimento de que é da mulher que brota toda a vida. Então, por favor, compreenda aqui, para vocês não me encherem de críticas aqui embaixo, que a minha fala vem de um lugar psíquico de desenvolvimento da identidade e não de papéis sociais. Em termos de papéis sociais, cada um faz o que bem entender da vida, tá? Não é sobre isso que eu vou falar aqui. Eu vou falar deste lugar psíquico de desenvolvimento da identidade, desenvolvimento do self e da dor que a gente vê em todos os personagens do filme, homens e mulheres, por estarem fora do seu lugar. E o quanto, quando a alma, o feminino está ferida, a pessoa sai do seu lugar. Então, essa dança começa quando a mulher ferida sai do lugar dela, né? Ela sai desse lugar para onde todos voltam para se nutrir. E vai para sei lá onde, que a gente não sabe onde é esse lugar, e aí todo mundo fica desorientado ali, e aí acontece uma troca de papéis gigante, e é isso que a gente vê no filme, né? Então, vamos começar dessa primeira cena, que é a Bárbara sai para trabalhar, porque ela não dá conta da demanda que a maternidade traz, porque a maternidade nos convida a dar o que a gente não tem, e isso, para que a gente possa permanecer na maternidade, a gente tem que enfrentar essa dor, vivenciar essa dor de não ter recebido, essa escassez que vem passando de geração em geração. E as mulheres muitas vezes não dão conta disso. Então elas delegam essa função. E aí, debaixo, né, da fala que é, eu preciso trabalhar. O filme é tão sensacional que ele mostra o trabalho da Bárbara, né, que é no mundo da fantasia, né, e tantas mulheres abandonam esse lugar do fortalecimento da alma de uma pessoa a partir dos vínculos. Não tô falando de ser dona de casa, tá? Tô falando de permanecer disponível e presente para os vínculos. A mulher abandona este lugar em nome de conquistar um lugar de reconhecimento a partir daquilo que ela faz e não a partir daquilo que ela é, né? E aí, em geral, este lugar é um lugar de fantasia. Então, ali você vê no mundo da moda e ela falando sobre, na entrevista, na identidade, de repente, no primeiro momento, a gente pensa que, nossa, é ela que faz tudo aquilo acontecer. Mas depois, num outro momento, o José Carlos fala, não, na verdade, o dinheiro aqui, todo mundo pensa que é a Bárbara que sustenta tudo isso, mas eu recebi uma herança. Então, na verdade, ela tá brincando, né? Tá brincando de sei lá o quê. Uma coisa que vai gerar um profundo arrependimento lá na frente, né? Quando todo mundo for embora e, por estar ferido, não querer mais ficar perto dela. Tem um outro filme que aborda um pouco isso, por uma outra perspectiva, mas para você entender que eu não tô falando especificamente da mulher, que é aquele filme O Estagiário, onde ele, de repente, dedica a vida dele ao trabalho, e ele trabalha numa empresa de lista telefônica. E ele foi o cara. E aí, de repente, passa o tempo e o que acontece? Não existe mais lista telefônica, não serve mais para nada a lista telefônica. E aí, de repente, ele olha e fala, eu dediquei a minha vida a algo que não tem valor algum hoje. Então, muitas vezes, as pessoas vão se dar conta disso, né? De que elas investiram nesse mundo de fantasia, e a Bárbara, que é bem estereotipada, né? Cabelo curto, avermelhado, mostrando essa braveza, essa raiva, né? O topete de autoridade, os olhos pretos, bem pretos, pintados para a guerra. Então, essa imagem que criaram dela é bem bacana, né? Para a gente entender a mensagem que está se passando. Então, em nome de ser alguém nesse mundo da imagem, né? Da fantasia, ela abandona esse papel feminino, né, de fortalecimento dos vínculos, de presença, de nutrição, né, para o desenvolvimento das identidades daquela família. Ela abandona este lugar e aí a Val vem e substitui ela neste lugar. Então é isso que eu tô falando, é uma dança das cadeiras, onde uma sai do lugar e aí outras vão entrando no lugar, mas no fundo vai ficando todo mundo fora do lugar. Eu não tô falando de papel da mulher e papel do homem, eu tô falando do nosso papel na nossa história e a gente sair deste papel. Então Bárbara sai deste papel e Val vem e substitui. Tanto que o título em inglês do filme é The Second Mother. Por quê? A segunda mãe. Talvez Que Horas Ela Volta não faria sentido, né? Não seja uma fala
é uma expressão usada em outras línguas. Para nós faz sentido. Que horas ela volta? Todo mundo sabe do que está falando, né? Desse lugar da maternidade. Então veja que este feminino ferido, aonde que fica assim, ó, inflamado o assunto? Na maternidade, e é onde fica mais sério ali o filme, né? O quanto essa dor está presente e o quanto a Val, por estar profundamente ferida neste lugar, não consegue exercer este lugar na história dela, na identidade dela. Então ela cria uma outra identidade e aí ela substitui a Bárbara com essa nova identidade, né, fictícia, desconectada da própria história pessoal, das próprias raízes, de maneira compensatória. Eu não tô cuidando da minha filha, mas estou cuidando do Fabinho, né? E assim a gente vai se desenvolvendo com essa troca de papéis. Então, vamos voltar agora para a Bárbara, que eu fiz uma listinha aqui pra gente conversando de cada personagem. Então, a Bárbara tem esse lugar estereotipado, é bem essa heroína ferida, autoritária, impositora, né? Que impõe, esqueci agora, que impõe a vontade dela. A gente pensa que o poder é dela, né? Porque ela manda em todo mundo, mas na verdade, uma hora o José Carlos fala, na verdade, como que é a frase que ele fala? Ele diz: aqui todos dançam como querem, mas quem toca a música sou eu. Falando que o dinheiro vem dele, a herança vem dele. Que na verdade, como ele também está destituído de poder pessoal, de identidade, o poder vem, né? O poder financeiro que viabiliza toda aquela identidade social que empresta valor para identidades subnutridas emocionais, né? Psíquicas, etc., confusas, né? Tudo isso vem de uma herança, ou seja, não foi ele que conquistou, ele herdou, né? Ele também não desenvolveu esse poder pessoal. Então ela brinca com isso. Numa faceta desse feminino ferido, a gente vai ver 3 facetas do feminino aqui. Uma do feminino ferido. Uma na Bárbara, que é essa mulher castradora, né? Então ela exerce poder castrando as pessoas ao redor dela, homens e mulheres. A gente percebe que ela é muito educada. Ai, querida, é claro, imagina, compra um colchão para ela, eu pago. Mas aquilo é uma camada de verniz, né? Porque encostou, a gente percebe que nada daquilo é verdadeiro, né? Ela não tem para dar. Ela, na verdade, uma hora lá faz o café da manhã para Jéssica, que ela não faz para ninguém na casa dela, mas na verdade é esse verniz de mentira, porque no fundo ela tá odiando a presença daquela menina. Então ela é castradora, né? Ferida neste lugar, não consegue estabelecer esses vínculos, tem essa ideia de poder falso, né? Parece que o poder da casa pertence a ela, mas na verdade o poder da casa pertence a Val, a gente já vai falar sobre isso. Desse universo dentro da casa, representando o íntimo, né? Representando o profundo, representando os laços familiares, né? Para além das paredes, o que constitui o lar são os laços. E quem exerce governo nesses laços? A Val. Então, o poder pertence a Val ali. Agora, a Val parece, né, que não tem poder nenhum, mas ela, na verdade, escolhe uma outra faceta desse poder feminino, que a gente chama da donzela. Então, enquanto a Bárbara atua nessa heroína guerreira que enfrenta tudo, que briga com todo mundo, que manda em todo mundo, que supostamente detém o poder, a Val, que não consegue bancar uma identidade, usa desse lugar subjugado, desse lugar servil, para manipular e fazer. Então, na verdade, a casa é dela. Tanto que uma hora a Bárbara fala: olha, essa casa ainda é minha. Porque, na verdade, tudo ali funciona, quem manda? A Val. E a Val, na verdade, compete com a Bárbara aonde? No lugar da maternidade e dos vínculos. Por quê? Porque a Bárbara não tem intimidade nem com o José Carlos, tô falando da questão sexual, mas tô falando desse entender como que ele tá, né? A Val que bate e fala: o senhor tá bem? Olha, são 11 horas. É ela que medica ele, né? Todos os cuidados são confiados a Val. E ela compete com a Bárbara nesse lugar, deixando bem claro em vários momentos que
o Fabinho prefere ficar com ela, né? Inclusive desafiando a autoridade da Bárbara, como na situação da maconha, que ela fala, ai, tá ali, ó. E porque essa competição do feminino, ela parece super servil, mas na verdade ela tá desafiando essa Bárbara o tempo todo. Então, essa é uma faceta do feminino que, quando tá muito ferido, utiliza dessa manipulação servil para manter todo mundo ali preso no seu lugar. E a Jéssica, que é uma outra faceta, é uma heroína jovem, né? Então ela tem toda a coisa da sexualidade como seu poder, da intelectualidade, ativista social, questionadora, ela questiona os limites, né? Ela desafia todas as mulheres, porque a mulher ferida desafia as outras mulheres. E aí a Val desafia, a Jéssica desafia a Val, desafia a Bárbara, cada uma responde de uma maneira, né? E a Bárbara é a que mais é afetada negativamente. Por quê? Porque quando a Jéssica chega, ela enche a casa da sexualidade dela. E os meninos castrados, porque na verdade não existe o papel do homem no filme, né? Existe o papel da mãe e dos meninos, né? A mulher castradora e as duas mulheres castradoras, porque as duas atuam castrando cada uma de uma maneira. A Bárbara castra através da crítica, né? Através da ordem, através da cobrança, e a Val castra neste lugar nutridor, né? Então, os dois homens parecem que eles estão sentados, tanto o Fabinho quanto o José Carlos, parece que eles estão sentados numa cadeira, um cadeirão de bebezinho, né? E a Val castra eles, dando comidinha na boca deles. Então eles têm tudo ali assim, ó, como enfermos, como coitados. Você quer um pãozinho, você quer um não sei o que, você quer um não sei o que. E eles ficam ali castrados, né? E a Jéssica vem com essa sexualidade, e esses dois homens machos sentem esse cheiro dessa sexualidade, vem a possibilidade de recuperar a própria virilidade que foi destituído deles, né, a partir de uma mulher. Então veja que nós mulheres temos muito mais poder do que a gente imagina, e muitas vezes a gente abdica do verdadeiro poder que a gente tem para tentar atuar num poder com uma roupagem masculina, que a gente pode ter resultados excelentes, mas que não é o nosso ponto de convergência. Essa é a grande questão, né? E aí a Jéssica traz isso, então fica uma hora a gente vê a cena do Fabinho ali perguntando, você é virgem? Porque ele tá preso esse é o momento da vida dele, e num outro momento a gente vê o José Carlos apaixonado por ela, querendo presenteá-la com o quadro, querendo proporcionar um monte de coisa para ela, porque de repente ele vê nela uma mulher que fala, uau, que maravilha isso que você tem para oferecer, que maravilhoso esse seu quadro. E aí ele chega a pedir ela em casamento, né? Vamos abandonar tudo, casa comigo, para ver se eu consigo me tornar o homem que eu nunca fui através de você. Uma conversa profundíssima ali naquela cozinha, né? Constrangedora. E aí tem uma crítica social, porque daí na hora que ele vê que ela ri, aí ele fala, eu tava brincando com você. Olha, uma cena extraordinária, né? Então, a Bárbara, quando percebe, ela fica raivosíssima, né? Geralmente, a mulher ferida que vai para esse lugar da heroína, que nega a própria sexualidade e a própria habilidade de vinculação, quando vê o seu território ameaçado, tenta retomar isso, né? Só que no filme a gente não vê esse movimento da Bárbara, ela tá tão petrificada nesse lugar que ela até bate o carro, porque ela tá tão atordoada com a chegada dessa menina, né? Com a chegada dessa jovem mulher que pode colocar em risco esse império de frieza dela, que ela bate o carro, ela fica com a perna ferida, né? Porque ela tá ali toda com o seu lado esquerdo, né? O olho esquerdo, assim. O simbólico do filme é bem bacana, com o feminino todo estrupiado, evidenciado e raivosa. E aí voltamos para a cena do quê? Da piscina. E aí
A Jéssica, quando ela mostra o momento piscina dela, né? Ela não mostra nesse feminino uterino, mas na sexualidade. São os dois meninos que jogam ela na piscina e ficam brincando com ela. E essa sexualidade ativada enfurece todos. Enfurece a Val, enfurece a Bárbara, enfurece o José Carlos, né? Tanto que a Bárbara fica tão raivosa que ela manda esvaziar o útero. Esvaziar esse feminino, não vai ter feminino aqui. E manda sair, manda a Val falar, ó, você dá um jeito, tira essa menina daqui e se ela vai ficar, que fique bem claro que o lugar dela é da cozinha, é pro quintal, né, pro fundo, porque ela não tá suportando lidar com isso. E aí agora a gente vai falar dos homens inexistentes, né, mas que dá pra gente entender muito. A mulher sai do lugar dela e toma o lugar do homem e destitui o homem do próprio lugar. E raivosa, ela mantém esse homem encarcerado. Então veja que o filme mostra bem claro isso, porque ela tá na rua, ela nunca volta para casa, né? E os homens ficam presos dentro de casa. Então o Fabinho tá sempre dentro do quarto, sempre dentro desse lugar íntimo, sempre deitado, sempre precisando, né, se enroscar. O José Carlos deprimido na cama, enfermo, ela, a Val que ministra os remédios para ele. Então esse feminino ferido castra o masculino, encarcera o masculino, tira a potência desse masculino, não deixa esse masculino ir para a guerra, lidar com as próprias frustrações. Por exemplo, na hora que o Fabinho não passa no vestibular, a Bárbara não deixa ele cair na real e viver a frustração. A Val vai lá e fala, ah, não, você estudou, né, mas é que você não conseguiu porque você se confundiu, né, bebê, né, bebê. E a mãe vai lá e fala, não tem problema, você não vai lidar você não tem guerra nenhuma, quem guerreia as guerras aqui sou eu já vou resolver, você vai para a Austrália, eu vou pagar, você vai se distrair dessa castração que promoveria o amadurecimento dele. Então, a mulher ferida impede a castração do mundo real, do homem lidar com o mundo real e experimentar a sua potência, e impõe uma castração a partir da crítica, né? A partir do negar a sexualidade, a partir da diminuição do masculino. Então, são dois homens encarcerados, destituídos do seu poder, da sua identidade, né? Aprisionados ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu falar para vocês. Eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha feito assim, uou, esse negócio de feminino ferido é forte, né? Sim, é bem forte. Dá pra gente ver assim que estrago um feminino ferido faz na família e depois na sociedade. E também dá pra gente pensar, imagina o que um feminino curado não pode fazer.